Imagine seu marido entrando em casa cantando isso. Eu sou casado e sou feliz. Não preciso pecar pra ter o que eu sempre quis. Abraçando meu amigo Claudemiro Pascoal, mais conhecido como Pardal, até rimou, né? Abraço pra ele e sua família. Abraçando meu amigo Wagner Lima, qual o nosso amigo Augusto ofereceu essa música também. Um grande abraço, Wagner Lima e toda a sua família. Nosso amigo também Regi nos Patos, também nosso amigo Damião, toda a família, aí nos Patos Liberados. Aquele abraço. Epa, enganchou a voz. Abraçando você do Facebook. Ó, quero bater só um papinho rapidez com você sobre a importância de nós conhecermos a nossa fé. Coisas básicas, né, que nós vamos errando. Às vezes nós falamos assim, não, eu fui para um centro espírita, eu fui para uma benzedeira, que não frequenta a igreja, e que reza o texto, tem uma Bíblia lá, reza o credo, reza o Pai Nosso, fala palavras bonitas, e acha que isso é normal. Não é normal, está errado. Se você quer ser espírita, você é livre para fazer isso, mas como católico você está pecando. E pecando sério, indo para o espiritismo, indo para a macumba. Aqui não é questão de preconceito, é questão de verdade. Se você é católico, seja católico. Nós devemos ser aquilo que Deus nos criou para ser. E sem dúvida, se você começa a bagunçar a sua fé, a confusão vai ser grande dentro de você e para as pessoas que você convive. Se você é pai e mãe, você vai confundir muito a cabeça dos seus filhos, né? Vai ser um mau testemunho. O Catecismo, no número 2110, fala o seguinte: o primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses, além do único Senhor que se revelou ao seu povo, e proíbe a superstição e a irreligião. A superstição representa, de certo modo, um excesso perverso da religião, ou seja, a irreligião é um vício oposto, por defeito, à virtude da religião. Aí vai falar ainda assim no número 2111. A superstição é o desvio do sentimento religioso e das práticas que ele impõe. Também pode afetar o culto que prestamos ao verdadeiro Deus. Por exemplo, quando atribuímos uma importância de certo modo mágica a certas práticas, aliás, legítimas ou necessárias. Por exemplo, a superstição ela se dá não somente com coisas banais, mas até com coisas que são importantes. Por exemplo, a superstição, você não querer passar debaixo da escada, gato preto, o espelho quebrado. E várias outros tipos de superstição que o pessoal inventa, né? Vão inventando um monte de coisa. Inúmeras superstições. A blusa avessada e por aí vai. E o que acontece? Também pode haver superstições com coisas que são boas e você transforma elas em superstições. Por exemplo, aquelas mensagens que se fica mandando no WhatsApp ou no Facebook. Envie essa corrente para 10 pessoas. Não quebre essa corrente. Se for quebrar, me avise, para que não sei o que não aconteça. Não é por aí. Isso vira uma coisa mágica. Você está atribuindo uma oração que é até aprovada pela igreja, talvez, algumas delas, e você está colocando, misturando as coisas. Um sincretismo religioso, não uma fé pura, mas uma fé supersticiosa, que não é fé de verdade. Isso é muito perigoso. A questão da chinela emborcada, né? A questão de você achar que rezando a novena, porque rezou a novena, tem que acontecer o que você pediu, é batata, pá. Porque eu rezei o ofício e não rezei até o fim, vai acontecer alguma coisa, e tem dado certo toda vez que eu não rezo até o fim, vai acontecer alguma coisa, não acontece. A gente começa a transformar coisas boas da religião em coisas que misturam um pouco de superstição. Às vezes mais dá certo. A questão não é se dá certo, é se está certo. Porque às vezes a gente vai achando, não, então deu certo comigo, então está certo. Não, não é por aí. Isso está certo, está condizente com o que a palavra ensina, com o que o magistério da igreja ensina, o que a Santa Igreja nos ensina. Mas a minha tataravó, minha bisavó fazia isso. Não é questão de bisavó, tataravó, é questão da palavra de Deus. É questão o que o catecismo ensina. Não é um legalismo. A gente tem que aprender a viver pela fé, não a fé burra. Eu até contava essa história
lá em Suzaranda, né? Um certo homem, ele estava, só uma historinha, andando, o seu cavalo muito cansado, ele e o cavalo muito cansados, com sede, com fome, e ele parou em um vilarejo. E chegando lá pediu hospedagem. Um homem o hospedou com muito carinho, deu comida, deu local para ele dormir, local para o cavalo ficar. Quando foi pela madrugada, a criança estava com dor de dente, a filha do homem que hospedou. E ele foi incomodar o visitante. Falou assim, ó, é o seguinte, me dá um papel, uma caneta, eu vou fazer aqui uma oração para ela ficar curada na hora. Aí o homem fez bem rápido lá a oração, amarrou lá pediu para ele amarrar próximo ao dente, né? E a criança ficou curada. Daí quando foi de manhã agradecer esse homem já tinha ido embora. Tinha ido embora no seu cavalo e pronto, nem viram ele, né? Não tiveram tempo de agradecer. Aí o homem foi trabalhar, aí o compadre estava triste ao lado, né, no outro terreno. O que foi, compadre? Não, meu filho está com muita dor na barriga, quase que não dorme, só chorando. Ele, leva aqui esse papel, amarre na barriga e ele vai ficar curado. Daí a criança ficou curada e se espalhou pelo vilarejo, pelos outros vilarejos. Daqui a pouco a cidade todinha estava amarrando esse papel e ficando curado. Quando foram olhar, por curiosidade, o que estava escrito no papel, o que estava escrito? Eu e o meu cavalo comendo, o resto daqui se lasque. Ou seja, eles tiveram uma fé burra. Não foi uma fé em Cristo. Eu contei essa história porque muitas vezes é isso que acontece conosco. A nossa fé ela é burra. Nós cremos no raminho da curandeira como se curasse. Mas eu não creio não é no raminho não. Eu creio em Deus. É verdade? E você é pai e mãe, você reza pelo seu filho? Você impõe as mãos? Você clama o sangue de Cristo, o poder da ressurreição dele? Você como pai e como mãe tem uma autoridade sobrenatural sobre os seus filhos. Que é um grande mistério do Senhor. Tanto para abençoar como para amaldiçoar. Por isso, cuidado com as palavras. No tempo de Santo Agostinho, teve um homem, né, que ele encontrou que estava cocunda há muitos anos mesmo. Porque os pais tinham amaldiçoado. E Santo Agostinho faz uma oração de quebra, né, de quebrar essa maldição que os pais jogaram e ele voltou ao normal. Não ficou mais cocunda. Ou seja, abençoemos aqueles que nós amamos. Os pais abençoem os seus filhos, os avós também. Exerçam esse poder, essa autoridade que está em vocês, não só na mão, está em vocês por inteiro, né? A gente começa a criar superstições até com aquilo que é certo também. Não, está só na mão. Não, está em você inteiro, como pai e como mãe que tem essa autoridade. Então cuidado nessas superstições. Colocar a imagem de Santo Antônio de cabeça para baixo, roubar a imagem de São José. Isso não é católico não. Isso nunca foi católico, essas coisas, certo? Isso é coisa que não é para existir, de forma alguma. Um abraço aí para Arleide, também para Rose, Deus abençoe. E todos que estão sintonizados pelo Facebook, compartilhe esse momento aqui do clube, tá bom? Para que mais pessoas sejam tocados e alcançados. Continuando acerca disso, vamos lá. Atribuir só a materialidade das orações ou aos sinais sacramentais a respeitosa eficácia, independentemente das disposições que exigem, é cair na superstição. Ou seja, eu vou fazer a novena, mas eu não faço com fé, eu não faço com a disposição de agradar a Deus e pedir coisas boas. Eu faço só com intenções materiais ou uma intenção mágica. Isso já é superstição. Eu tenho que fazer com um coração católico. Não é fazer superstição para que tal pessoa saia do emprego, como se fosse uma macumba, né? Não existe isso. Fazer dessa forma é pecado. As simpatias também é outro tipo de superstição. Vou fazer uma simpatia para ver com quem eu vou casar. Você pode fazer simpatia, eu sempre brinco dizendo assim, sim, você diz sim para sua tia. É o simpatia, né? Mas simpatia não pode não, viu? Ou seja, aquelas coisas para conquistar o namorado, para saber com quem eu vou casar, para afastar alguém de outra alguém, para fazer com que termine o namoro, para me ficar com o namorado da outra, ou vice-versa. Isso também, a simpatia é superstição. Ok? A idolatria. O primeiro mandamento condena o politeísmo, ou seja,
o polis, né, vários, adoração de vários, e teísmo Deus, né, adoração de Deus, ou seja, adoração de vários deuses, porque só existe um Deus, né, verdadeiro. Exige do homem que não acredite em outros deuses além de Deus, que não venere outras divindades além da única. A Sagrada Escritura está constantemente a lembrar esta rejeição dos ídolos. Ouro e prata, obra das mãos dos homens, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem. Estes ídolos vãos tornam vão aquele que lhes presta culto. Serão como eles os que fizerem e quantos põem neles a sua confiança. É o Salmo 115, versículo 4, 5 e 8. Deus, pelo contrário, é o Deus dos vivos. Josué 3,10. E o Salmo 42, versículo 3. Que faz viver e intervém na história. A idolatria não diz respeito apenas aos falsos cultos do paganismo. Continua a ser uma tentação constante para a fé. A idolatria consiste em divinizar o que não é Deus. Seja uma pessoa, uma situação, uma coisa, um objeto, seja o que for. A idolatria desde o momento em que o homem honra e reverencia uma criatura em lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios. Exemplo, satanismo. Porque também no satanismo existe aqueles que adoram de fato a Satanás. Isso também é outro tipo de idolatria. Pior ainda, né? Mas tem idolatria do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro. Vós não podereis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus em Mateus 6, 24. Muitos mártires foram mortos por não adorarem a besta, recusando-se como mesmo a simularem-lhe o culto. A idolatria não aceita Deus como único Senhor, sendo, portanto, incompatível com a comunhão divina. Ou seja, os mártires, eles não adoravam aos deuses falsos. Por exemplo, os mártires, os grandes santos, doutores da igreja, tinham imagens, mas nunca adoraram imagens. Os santos que tinham imagens, eles veneravam. E quando eles eram colocados diante de uma imagem de um Deus falso para adorar, eles preferiam ser mortos, porque eles sabiam a diferença de um Deus falso, mentiroso, que é aquilo que o paganismo trouxe, e a diferença de uma imagem simples, como ornamentação e como apontamento para os santos, e os santos apontam, de fato, para Deus. Então não para na imagem, não para no santo, vai para Deus. Se uma imagem não nos remeter a Deus e parar nela, pode virar idolatria sim. Então nós católicos não podemos achar que a imagem para nela mesma. Ela deve apontar para a vida do santo, e a vida do santo para aquele que é o santo dos santos. Eis o sentido das imagens. Por isso que às vezes a gente pode ter dificuldade, porque muitas vezes nós paramos na imagem. São Padre Pio até brincava que tinha imagens feitas de Nossa Senhora, dava um jeitinho para ver se elas quebravam e compravam uma imagem mais bonita, né? Porque, de fato, ele falava que era um desrespeito fazer imagens feias, horrorosas, porque a Virgem Maria é a mais bela das belas, né? Então, ele achava um desrespeito fazer uma imagem, porque muitas vezes a gente sabe que no meio de quem faz imagens, às vezes não há o interesse só de ajudar as pessoas a rezarem diante de uma imagem e lembrarem de Deus. Mas às vezes alguns fazem o intuito mais de só fazer mesmo, faz mal feito e quer ganhar o seu dinheiro. Nós sabemos disso. Mas nem por isso a imagem se torna ruim. Porque também a Bíblia as pessoas usam de forma errada, e nem por isso a Bíblia deixa de ser Bíblia. O carro as pessoas usam de forma errada, e nem por isso a gente deixa de fabricar carro. As armas as pessoas usam de forma errada e de forma certa. Ou seja, a forma que eu vou usando vai colocando o sentido nas coisas ou não. Continuando. A vida humana unifica-se na adoração do Deus único. O mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem e salva de uma disposição ilimitada. A idolatria é uma perversão do sentido religioso. Abraçando também o nosso amigo Márcio Nunes aí. Grande abraço. A vida humana unifica-se na adoração do Deus único.
o mandamento de adorar o único Senhor simplifica o homem em salvá-lo, e salva-o.